e várias pessoas investigadas. Tem titulares de empresas fantasma, nós temos indivíduos que apenas eram intermediários no negócio, nós temos gestores que faziam essas contratações irregulares dessas empresas. Então, o número de empresas ele é bastante variável e pode ter aumentado agora com as buscas. Essas buscas elas geraram um acúmulo de nova documentação. Essa nova documentação ela traz, além da inclusão de novos municípios, provavelmente outros municípios surgirão. Né? Não, isso depende de uma análise. Nós temos rapidamente Passo do Miá e São Mateus com indícios. Né? Esses indícios precisam ser constatados e, obviamente, como no caso de São Mateus, que já tem um dado mais forte, que é a presença de um cheque, ali nós já temos, né, uma dose muito elevada de certeza de que vai ter que ser investigado, porque esse cheque estava em poder do agiota. Então há pouco a se discutir em torno disso. Em relação a Passo, tem uma versão apresentada pelo advogado, né, do prefeito, acho que do então presidente da Câmara de Vereadores, salvo engano, né, que apresenta uma versão sobre a presença daquele cheque que não deveria estar lá. Então, conforme nós conseguimos confirmar ou não essas versões apresentadas, a tendência é que nós aprofundemos para abrir investigações contra essas duas que surgiram agora e, eventualmente, contra outras que vão aparecer da análise dos documentos apreendidos. O que acontece é que as pessoas acessam documentos de pessoas, de terceiros, às vezes terceiros que já faleceram, pessoas que perderam documentos e criam essas empresas e acabam agindo através de terceiros como procuradores. Essas empresas passam a somar em certames licitatórios, elas passam a concorrer como se fossem entes diferentes e não empresas digamos assim, oriundas do mesmo interessado. Isso esse é um dos formatos, através de documentos de pessoas falecidas. Há também o uso de interpostas pessoas. São pessoas que emprestam seus nomes, emprestam seus documentos para a abertura de empresas mediante uma contraprestação. Há também pessoas que sequer têm conhecimento, né? E pessoas que faleceram, pessoas que sequer têm conhecimento que os documentos estão sendo usados. Então, usados para isso. Então, nesses Como casos, diferencia uma pessoa que prestou seu nome para isso e outra que não sabe que não é fácil. Você tem que verificar se houve alguma contraprestação, se houve alguma vantagem financeira, o nível de conhecimento ou de, digamos, de relacionamento que tem entre essas pessoas, aquela que está se beneficiando do uso da empresa e aquela que teve o nome colocado na empresa. Então, de acordo com o benefício que a pessoa ofere, com a sua relação com aquela pessoa, com a que está oferindo, realmente a grande vantagem é que você consegue definir basicamente como é que se deu essa fraude. Nós temos, eu teria que fazer uma aposta, porque nós não estamos de posse aqui de contabilidade, mas eu falei uma aposta que a boa parte se dá através da própria merenda escolar. Né? Dom Pedro Forte era medicamentos, mas já em Marajá do Centro Zé Doca, o forte é merenda escolar. Então nós temos uma tendência a acreditar que merenda escolar é aquele item que tem pesado mais nos desvios. De forma muito mais clara em municípios como Marajá do Centro, onde a miséria é muito grande, né, você consegue observar pelo próprio estado das escolas, pela ausência dessas escolas. E naqueles em que está um pouquinho mais bem estruturado, você observa escolas existentes, mas com pouca frequência escolar, porque por falta de merenda ou pela merenda ruim, as crianças já não estão frequentando, né, adequadamente. E a gente sabe que na periferia a merenda é um atrativo muito forte para aquelas famílias que encaminham as crianças. Né? Então, não tendo a comida, não tendo a merenda, realmente a evasão escolar se torna ainda maior. Então, o traço característico é esse, exatamente. A baixa frequência escolar e a depredação eventual de escolas. E, no que diz respeito aos hospitais, a ausência de medicamentos, né, que variam de medicação básica, né, até outros materiais, como gás e uma série de outros materiais que são utilizados na rede hospitalar.